As revelações do Apocalipse. As 7 estrelas. Anteriormente, analisamos alguns parâmetros da visão, em que João via o simbolismo de Cristo, mas estes simbolismos ainda continuam. Em Revelações 1,16, temos que na mão do Filho do Homem havia 7 estrelas. E a questão seria: o que seriam essas 7 estrelas? No livro de Jó 38,7 cita: quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente e rejubilavam todos os filhos de Deus. Em Revelações 22,16 lemos: E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Em Jó temos as estrelas da alva. Em Revelações temos Jesus como a estrela da manhã e o Filho do Homem como 7 estrelas na mão, o que definiria que em Jó as estrelas não são os filhos de Deus, o que restaria os anjos. E podemos concluir lendo Revelações 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Entre os versos de Revelações 1:16 e Revelações 1:20, temos claramente a ideia que Jesus coordena a mensagem dos anjos das igrejas e também as igrejas. Aqui se tem uma ressalva. Quais são as igrejas de Deus? Podemos ler uma parte do livro de Mateus 7, 21 a 23, que diz: Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Portanto, a Igreja de Deus é composta de pessoas que Jesus coordena, e não aqueles que Jesus dirá que não os conhece. Pode parecer um tanto vago para pessoas que necessitem definir um grupo de pessoas. A questão é que não há grupo de pessoas que em sua totalidade seja a Igreja de Deus. De fato, a Igreja de Deus é composta nas Escrituras de poucos fiéis que são contrários às ações ligadas ao pecado. Veja que nas mãos do Filho do Homem temos 7 estrelas, e não uma estrela. Da mesma forma, 7 castiçais, e não um castiçal. Isso não determina que são de número 7, mas sim que representa a totalidade. E como saber se faz parte da Igreja de Deus ou não? Simples, segundo o texto diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Assim, é necessário que o que faz parte da Igreja de Deus estude profundamente e livre de vontades pessoais, esperando a revelação de Deus através de seu Espírito. Lembre-se que a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Podemos observar a igreja que não é de Deus nos versos de 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aqui podemos ver com clareza onde está a diferença entre a Igreja de Deus e a dos homens. Por isso, a imagem em Revelações, temos que o Filho do Homem controla a Igreja de Deus. Assim, não pode estar ligada à vontade do homem. Todo grupo que se diz igreja e determina seguir a vontade do homem não está ligada à Igreja de Deus. Mas mesmo neste grupo pode haver membros da Igreja de Deus e que são contra a vontade do homem no que dizem ser a Igreja de Deus. Assim, a união entre os 7 castiçais e as 7 igrejas está ligada em que a Igreja de Deus obedeça à vontade de Cristo.
Agora deixemos de ver os sistemas representativos de revelações. É um fundamento claro para os que seguem Jesus seguir a vontade de Jesus, como Jesus fez com o seu Pai e disse em João 5,30: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vamos então entender de forma fácil a visão do Filho do Homem e as 7 estrelas, com os 7 castiçais. Resumidamente, temos que aqueles que serão vitoriosos são aqueles que estão com Cristo, definindo como o Filho do Homem, e para estar com Cristo é necessário fazer a vontade de Cristo. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.